Olá, tudo bem? A partir de agora você assiste ao Câmara em Debate, aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste programa, nós falamos de temas que fazem parte do dia a dia da população e contamos com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é crise política e econômica no país, que também afeta a nossa cidade. Para o Câmara em Debate de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o vereador Mauro Araújo, o vice-prefeito Juliano Abbe, também o empresário Leonel Zeferino. Muito obrigada pela presença. Vereador, vamos falar um pouco dessa crise política e econômica do Brasil, que também reflete na nossa cidade de forma muito grande, né? Como é que o senhor tem visto aí? Já é uma crise que já vem de um tempo, né? Queria primeiro, Janaína, cumprimentar você, todo o pessoal aqui da técnica da RTV que produz o programa da Câmara em Debate. Cumprimentar meu amigo Juliano Abbe, vice-prefeito da nossa cidade, parceiro. Cumprimentar meu amigo Leonel Zeferino, também trabalhador aqui da cidade, empresário. Investir no Brasil nesse momento tem sido uma situação muito difícil. Infelizmente, nós estamos atravessando algumas águas tortuosas, Janaína, e que tem trazido dificuldades. Os reflexos de toda essa crise, que na minha visão, muito mais de confiança política, institucional que nós vivemos, é que isso traz dificuldades no dia a dia para a cidade. Infelizmente, e o público que está nos assistindo aí em casa precisa ter conhecimento disso, tudo está interligado. Os serviços de saúde, de educação, segurança, dependem de verbas que vêm tanto do governo federal quanto do governo estadual. Com essa crise, com essa dificuldade econômica que o nosso país vem atravessando, ela vem estourar aqui na ponta, que é nos municípios. É onde o cidadão mora, aqui na casa dele. Nós, como exemplo, estamos tendo algumas dificuldades para financiar alguns equipamentos, algumas políticas públicas voltadas para a saúde. Dou o exemplo, nós estamos com o CAPS-AD pronto há 2 anos e não conseguimos inaugurar. O prédio está lá pronto, equipado, Juliano. E nós precisamos de R$400 mil por mês para bancar os serviços do CAPS. Nós não conseguimos esse dinheiro ainda porque não tem de onde tirar. Isso a gente depasse de repasses do governo federal. A Câmara agora começa um trabalho diferente, Leonel, nesse sentido de buscar recursos diferentes de repasse. Nós damos entrada, vocês acompanharam o debate aí já através nas últimas sessões de um projeto de lei que pretende cobrar das operadoras de plano celular e do Fundo Nacional de Saúde recursos... Planos de saúde. Dos planos de saúde. E tem do Fundo Nacional de Saúde que, na verdade, o governo federal já cobra dos planos de saúde. E ele põe um dinheiro no fundo. 500 milhões, Leonel, dos serviços que são prestados nos equipamentos públicos. Parte desse dinheiro, 13 milhões de reais, nos últimos anos, pelo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, deveriam ter vindo para Mogi das Cruzes. Então, assim, é esse o reflexo. E é isso que a gente precisa agora começar a discutir de que forma nós vamos encontrar saídas para amenizar esses problemas e encontrar as soluções. Só para a gente pontuar e deixar isso um pouco mais claro, a União ela é responsável por reger e regulamentar determinadas políticas públicas. Então, não é a Prefeitura Municipal, por exemplo, quem desenha a Política Nacional de Educação, quem desenha o conteúdo programático que é aplicado pelo Ensino Fundamental 1, pelo Ensino Fundamental 2 ou pelo Ensino Médio, é o governo federal através do MEC, através do Ministério da Educação. Todavia, a União, a partir do momento que ela passa a regulamentar determinadas situações, isso passa a ter uma interferência direta nas decisões das cidades, dos municípios. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com a modificação da regulamentação do ISS, cuja cidade irmã aqui de Mogi das Cruzes, a cidade de Poá, vem sofrendo gravemente com essa previsibilidade orçamentária ou a imprevisibilidade orçamentária. Em Mogi das Cruzes, nós fomos obrigados a mudar a lei de ISS também na cidade de Mogi das Cruzes em função das mudanças da lei federal, em função da mudança que a União estabeleceu. Quando a gente fala em financiamento de saúde pública, a União faz o repasse anual, faz o repasse mensal, calculada com base no número de habitantes que nós temos na cidade
seja de Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz e assim por diante. Esse cálculo ele é feito com base no número do IBGE, ou seja, o IBGE ele faz o censo, calcula quantos habitantes tem em cada uma das cidades e com base no número do IBGE nós recebemos o repasse do Fundo Municipal de Participação. Esse valor que Mogi das Cruzes recebe, portanto, é para atender 450 mil habitantes. Quando nós passamos a atender munícipes de outras cidades, significa dizer que nós temos o dinheiro para custear o atendimento de 450 mil habitantes e não de mais de 450 mil habitantes. Então, quando cidades outras vizinhas começam a vir para a nossa cidade buscar o atendimento, significa dizer que nós não estamos recebendo dinheiro da União para fazer esse atendimento, o que acaba impactando diretamente no serviço público, com mais filas e mais demandas. A outra coisa é quando detentores de planos de saúde, que é isso que o Mauro comentou, inclusive, no início, detentores de plano de saúde acabam buscando os serviços públicos municipais e, principalmente, eles assim o fazem porque eles querem ir atrás do medicamento gratuito que é fornecido, por exemplo, pelas nossas UBAs ou pelos nossos pronto-atendimentos, nas UPAs ou no Procriança. Existe um programa chamado PROMEG, criado ainda na época, durante a gestão do então prefeito Jundiabe, que faz a dispensação gratuita de medicamentos. Detentores de plano de saúde acabam procurando esse tipo de atendimento. Se essa pessoa já paga plano de saúde e vai buscar o atendimento numa unidade básica de saúde, por exemplo, é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde a possibilidade dos municípios irem atrás desse dinheiro dos planos de saúde, das empresas de seguradoras de saúde. Todavia, a ANS recebe esse dinheiro dos planos de saúde e não repassa para os municípios. A Câmara Municipal, em 2013, quando eu tive a oportunidade de estar lá junto com o meu professor Mauro Araújo, ela iniciou um trabalho através de uma moção que nós, Câmara Municipal, encaminhamos para o governo federal, encaminhamos para o Senado Federal, demonstrando a necessidade que esse dinheiro que hoje entra na ANS viesse a respaldar a saúde pública dos municípios. Esse trabalho desencadeado pela Câmara Municipal levou a senadora Marta Suplicy a apresentar um projeto de lei prevendo exatamente o conteúdo do pedido que a Câmara Municipal iniciou aqui em Mogi das Cruzes. E é esse trabalho que nós estamos indo buscar, porque dá algo em torno de 1 milhão a mais por ano que a cidade de Mogi das Cruzes passaria a ter para custear os seus serviços. Na iniciativa privada, Leonel, a gente viu aqui, o Juliano explicou muito bem, o Juliano tem essa facilidade, o Juliano ele consegue se expressar bem, como as coisas estão interligadas, como uma coisa depende os governos. A iniciativa privada é assim também, as políticas nacionais afetam aqui na ponta vocês também da iniciativa privada? Em primeiro lugar, agradeço o convite, bom dia a todos. Sem dúvida alguma. Na verdade, quando se fala em crise, a meu ver, a gente tem um pouco mais de profundidade do que simplesmente restringir a crise à questão política e econômica, que de fato são aquelas que mais se avultam no momento. Eu acredito que o nosso país já há muito tempo tem enfrentado em primeiro plano uma crise moral. E, obviamente, a partir dela, você começa a proliferar esse aspecto da crise também nos ambientes político e econômico. E, obviamente, as conjecturas que vocês fizeram, e tem foco na saúde, mas, obviamente, tem também uma relação direta com a questão econômica, ou seja, como é que se promove a saúde sem haver lastro econômico-financeiro? Não há como, né? E fica patente aqui também uma questão básica, ou seja, nós temos uma pirâmide invertida hoje no país em termos de distribuição de recursos. Na minha opinião, o município, que é a ponta que está muito mais próxima do consumidor, do usuário, tem recebido uma parte menor dos recursos, a maior parte fica com a União e uma parte intermediária fica com o Estado. Portanto, a dificuldade do município gerir as políticas públicas locais é muito grande. Vocês acabaram de dar alguns exemplos claros, né? Ou seja, muitas vezes você consegue até licitar uma obra e construir um equipamento, mas não consegue operá-lo
por falta do recurso do dia a dia, né? Ou seja, muita concentração na União, média concentração no Estado e pouca concentração dos recursos no município. Uma solução para a gente pensar em médio e longo prazo seria uma redistribuição desses recursos com uma maior concentração no município. No que refere à iniciativa privada, hoje nós sofremos praticamente, obviamente de uma maneira proporcional, o que sofre a administração pública. Um excesso de regulação do governo federal que acaba, e não é deste governo, vamos entender bem, eu estou falando de sistema, né? Isso acontece no Brasil, no mínimo, há 5 décadas, né? Um excesso de regulação que, na verdade, trava o sistema produtivo, que não permite ao sistema produtivo andar com as suas próprias pernas. Quando você quer tomar uma determinada atitude, promover um determinado investimento ou mesmo um planejamento, você se vê impossibilitado de levar isso adiante. Por quê? Porque, primeiro, há um excesso de regulação, em segundo plano, esse excesso de regulação também ele é muito dinâmico e variável. Se a gente for olhar, por exemplo, o aspecto tributário, a quantidade de leis, de decretos, de resoluções, de portarias, de instruções normativas que surge a cada dia, a cada hora, na verdade, é uma coisa impressionante. Isso deixa o empresário inseguro, deixa o empresário, às vezes, desanimado e, às vezes, pior, afugenta o empresário. Quer dizer, o Brasil está numa situação, e parece que a nossa palavra aqui é muito crítica, mas ela não é crítica no sentido negativo, é constatação de um fato para que a gente busque soluções para essa situação que atravanca hoje o principal elemento, na minha opinião, Juliano e Mauro, que seria aquele que poderia nos tirar o mais rápido possível da crise econômica. Se a gente conseguir resolver razoavelmente o problema da economia, é claro que isso tem reflexo em todo o restante. Já falamos aqui, né? Saúde com algumas travas porque falta recurso financeiro. E qual é esta saída rápida? É fomentar a produção. Os países desenvolvidos, todos nós sabemos, né? Eles se desenvolvem cada vez mais estendendo um tapete vermelho para a produção. A produção normalmente está ligada com a área privada, mas também está ligada com a área pública, né? Ou seja, você tem que incentivar a produção. Tem que fiscalizar, claro, não pode produzir a qualquer custo, não pode produzir com mão de obra escrava, não pode produzir sem um determinado equilíbrio social, né? Então, aí cabe ao governo fiscalizar. Eu acho que falta fiscalização e falta incentivo à produção. Portanto, a regulação também atrapalha muito a iniciativa privada. Você acha, Leonel, que a gente não conseguiria, Juliano, que é uma crise de confiança, que uma coisa está amarrada na outra? Eu fiz essa questão de a gente discutir esse programa, porque eu acho que nós temos, de um lado, um poder público hoje inoperante, uma iniciativa privada travada pela burocracia do poder público e a população que não recebe e não investe na continuidade. Como tirar essas amarras, Juliano? Como que a gente poderia, de alguma forma, resgatar a confiança do brasileiro? Eu acho que não existe mágica para a solução de problemas de ordem tão estrutural. E eu sempre me pego basicamente em 2 conceitos. Conceito número 1, e nós vivemos num sistema capitalista, cujo sistema capitalista estabelece a necessidade da busca incessante pelo capital, pelo lucro. As empresas precisam buscar lucro para se sustentarem. Esse mesmo conceito em que as empresas hoje compram umas às outras para buscar a sua concentração de poder, nós precisamos buscar exatamente ao contrário como poder público. Nós precisamos democratizar o conceito de capitalismo, fazer com que esse capitalismo selvagem das empresas que buscam incessantemente o seu lucro, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, que está certo, inclusive. Essa é a função empresarial do empresário. Por outro lado, o poder público ele tem que buscar a democratização, fazer com que o tal do capitalismo selvagem vire um capitalismo competitivo, fazendo exatamente isso que o Leonel falou, fomentando a vinda de novas empresas, fomentando a criação de novas empresas, criando o tal do empreendedorismo que a gente fala. Quanto mais competição,
menor fica o tal do capitalismo selvagem. Quanto mais competição, melhor fica o nível de serviços sendo prestados. Quanto mais competição, mais riqueza você gera, mais desenvolvimento econômico você gera, que consequentemente propicia o desenvolvimento social. Esse é o conceito número 1. Concordo, deixa eu só fazer um parêntese aqui na sua fala, e até para que você reflita e opine também. Está perfeita a sua colocação. No entanto, o que eu vejo na prática é a administração mogiana muito empenhada nesse sentido. Eu vejo a Câmara apoiando estas ações para fomentar a produção local, mas, ao mesmo tempo, uma limitação tremenda. A gente volta ao mesmo ponto, porque depende muito do Estado, depende muito da União. E não consegue se fazer o que se queria aqui no município. Por isso que eu falei sobre 2 conceitos. O conceito número 1 é esse, ou seja, a busca incessante pela competitividade. Poder público fazendo essa sua parte. O segundo conceito que eu queria deixar claro, porque uma coisa não funcionaria sem a outra, é a democratização do capital. Democratização que eu falo de políticas públicas. Nós temos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, você falou, iniciativas nesse sentido. Falta o governo federal, o governo estadual fazerem a mesma coisa. Quando a gente fala democratização, eu falo democratização, inclusive, do repasse dos tributos. O ICMS, por exemplo, ele é calculado de uma forma geral. Os municípios recebem uma parte disso. Nós precisamos redemocratizar o repasse do ICMS. A cidade de Mogi das Cruzes, por exemplo, é responsável por fornecer água para 4,5 milhões de habitantes da capital. Nós não recebemos um único centavo a mais por produzir água e por termos extensas áreas de manancial na nossa região. E o ICMS poderia ser recalculado de maneira a compensar isso aí. Existem cidades, por exemplo, que possuem inúmeros presídios dentro daquela cidade, inclusive a cidade de Mogi das Cruzes. Esses presídios, por mais importantes que sejam dentro do sistema de segurança pública, eles criam uma certa pujança na economia local, mas também afastam o desenvolvimento por outro lado. Será que essas cidades também não deveriam ter uma compensação em relação ao repasse do ICMS? Então, redemocratizar a distribuição dos tributos, seja de ordem governo federal, governo estadual e governo municipal. Concentrando mais no município. Exatamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos em instantes com Câmara em Debate. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com Câmara em Debate. Agora, para a gente falar um pouco de solução, né? A gente sabe que passa pela política. Leonel, o senhor que é da iniciativa privada, também reconhece a importância da política nesse contexto para melhorar a crise econômica e política do nosso país? Com certeza absoluta. Como a gente já tinha mencionado no bloco anterior, a interferência do Estado no sistema, na concepção social brasileira mais abrangente possível, ela é imensa. E o Estado, na verdade, é administrado por políticos, né?
Então, o Juliano fez uma menção que também me faz praticamente repetir a mesma coisa. Embora a gente tenha um sistema presidencialista consolidado no Brasil, eu, pelo menos, não enxergo a solução em nenhum salvador da pátria. A gente sempre está falando num conjunto, né? Nós temos uma inter-relação de poderes que tem que funcionar muito melhor. E é isto que nós estamos precisando resgatar no momento. Parece um discurso fácil e distante do resultado, mas a nossa grande chance iminente é o voto agora na próxima eleição, né? Nós temos uma eleição abrangente que vai definir os principais cargos da política nacional. Nós temos uma renovação de parte do Senado, 100% da Câmara Federal, o presidente da República, sobretudo, e temos as renovações das assembleias, né? Ou seja, Dos governadores. Ali, e os governadores também. E aí, ali nós temos a chance de, calcados em uma análise profunda de cada escolhido nosso, fazer uma escolha certa. E assim alterar e resgatar muita coisa que o Brasil perdeu ao longo dos séculos, né? Muita gente costuma dizer que o problema do Brasil está lá na colonização. Eu, particularmente, discordo disso, né? O nosso problema não é de colonização. Os nossos problemas maiores se agravaram, inclusive, com a República, a partir de 1889, né? E nós vemos que a história é terrível nesse período no Brasil. Muitas deposições, 2 impeachments, tomada do poder pelos militares, né? Muita forçação de barra para o exercício do poder, enfim. E nós estamos numa fase aqui em que chegamos num ponto que, se não revertermos o quadro, a situação pode se agravar tanto. Eu não acredito numa falência do país se tornar uma Venezuela, como alguns dizem, né? Mas a nossa oportunidade, de fato, está no voto, e eu espero que seja voto impresso, para não haver dúvida sobre as eleições que aí vêm. Vereador Mauro Araújo, ano eleitoral, ano importante também para se discutir, se pensar essas questões, né? É muito importante, acho muito legal, e é gostoso quando a gente debate em alto nível. Ver o Leonel fazendo toda essa explanação, indo lá desde o descobrimento e depois o período do Império, a gente discutir um pouquinho como foi feita a nossa República, e de lá para cá, quantos tropeços nós já demos, né, Leonel? Eu acho que faz parte tudo do amadurecimento. Eu acredito, Janaína, que não existe nada que seja mais transformador do que a educação. Seja a educação, como bem falou do Leonel, a educação através do voto, do exercício, de aprender a escolher os seus destinos, acho, da população, como no investimento na base, na formação do cidadão. Nós aqui em Mogi das Cruzes temos orgulho de, nos últimos 20 anos, ter feito uma transformação na área da educação da nossa cidade. Começou lá com o pai do Juliano, com o prefeito Jundiabe, que foi o prefeito que mais construiu escolas aqui no município de Mogi das Cruzes. Depois, nós viemos no próximo governo com o prefeito Bertaioli, que instituiu o período integral, e acho que agora, nessa nova arrancada, a gente tem que transformar isso no investimento, na qualificação também, né? Entrar um pouquinho, que não é muita nossa responsabilidade, mas nós precisamos, Juliano, investir no fomento da qualificação profissional, da requalificação, através do Crescer, através de unidades aqui, de ETECs que a gente possa desenvolver, na ajuda das novas tecnologias, do investimento num parque tecnológico na cidade. Eu acho que essa vai ser a grande transformação para o Brasil. Não adianta a gente passar, e a gente tem certeza que a gente vai passar por esse momento de instabilidade econômica e social, de confiança, se a gente não aproveitar isso para rever algumas bases conceituais. E eu acho que a principal base que a gente precisa rever é o investimento na educação. Nós, em Mogi das Cruzes, nós temos orgulho de ter a lei, a gente discute, Leonel, a cada 3 meses, em audiência pública, a gente discute tudo sobre a educação em Mogi. Sou autor de uma lei, Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Brasil a fazer isso,
O Juliano sempre ajudou, tem participado junto com isso. Então, acho que essa tem que ser a grande transformação. A gente aproveitar esse momento difícil para a gente ajustar, para a gente rever alguns conceitos éticos e morais que a sociedade tem, alguns procedimentos equivocados de financiamento de política que nós tínhamos, o excesso de corrupção que nós temos em todos os segmentos da sociedade, investindo na educação, na formação do cidadão. Vice-prefeito, a educação nesse contexto, né? Como é que o senhor vê? É a base de tudo, vai parecer um pouco discurso de propaganda eleitoral, mas no fundo é a base de tudo. Tem um princípio constitucional do direito ambiental que eu costumo sempre utilizar porque você consegue utilizá-lo para várias políticas públicas ou para vários aspectos de políticas públicas. E esse conceito ele está arraigado dentro de um tripé, cujo tripé prevê a participação, a obrigação por parte tanto dos entes governamentais como da sociedade civil a participar diretamente na condução das suas vidas. Prevê o princípio da informação, que bate muito com o que o Mauro comentou sobre a lei que a Câmara Municipal estabeleceu na cidade de Mogi das Cruzes, prevendo as audiências públicas da educação. O princípio da informação e o princípio da educação. Por quê? Para você participar, você precisa ter acesso às informações. E é isso que as audiências públicas, por exemplo, fazem, se prestam a isso. Todavia, não adianta você ter a informação se você não sabe entender a informação que você recebe. E para você entender aquela informação, você precisa ter educação. Ou seja, tudo começa na educação. Quando a gente pede muito para participar, é porque a gente compara, e perdoem-me aqui as pessoas que estão nos assistindo, mas a gente compara um pouco com a comida que nós servimos para os nossos filhos. A gente fala, esse aqui é o tempero de mãe, esse é o tempero do amor. Quando a gente serve um alimento para os nossos filhos, a gente costuma fazer com amor. Quando a gente resolve escolher representantes que vão dispor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos, a gente também não pode fazer com ódio. A gente não pode fazer ignorando as nossas vidas. Nós precisamos fazer também com amor. Só que para fazer com amor, a gente precisa participar. Para participar, a gente tem que ter a informação. Para entender a informação, a gente precisa ter educação. Então, a educação sempre vai ser a base de tudo. E é por isso que, quando nós falamos em investimento, nós buscamos, sim. Quando o Junge foi lá e criou o tal do período integral nas escolas municipais, é porque isso era um pleito das mamães aqui da cidade de Mogi das Cruzes. E precisamos transcender isso também para uma política de nível estadual, de maneira que as crianças e os jovens do ensino fundamental 2 e do ensino médio também tenham acesso paulatinamente ao ensino em período integral. Nós utilizamos hoje, talvez até de maneira equivocada, muito recurso da tecnologia para a formação e para a graduação de muitos jovens. O que mais a gente vê hoje é ensino à distância de cursos universitários. E eu acho que nós podíamos utilizar esse recurso de tecnologia de maneira complementar à nossa educação, fazendo com que o ensino à distância fosse utilizado, por exemplo, para aulas complementares, para aulas de reforço, tanto da nossa rede municipal, como da rede estadual de ensino, deixando um pouco de lado o uso da tecnologia para distribuição de diplomas, mas utilizando a tecnologia para o reforço da nossa educação. Então, essa é a educação, volto a repetir, é a base de tudo. E a gente está do lado de uma pessoa, como é o Leonel, um grande empresário, que buscou a educação e continua buscando a educação o tempo todo. Tá certo, o nosso assunto rende bastante, mas a gente vai precisar das considerações finais de cada um dos convidados, começando com o Leonel. Mais uma vez agradeço o convite do Mauro, do Juliano. Muito prazeroso estar aqui com vocês. E eu gostaria de dizer o seguinte, de fato, constatar as questões negativas pelas quais o Brasil passa hoje, este vale que nós estamos atravessando, é muito fácil, né? Mas nós temos que observar também que nós temos um futuro promissor, não há nenhuma dúvida disso. O Brasil ainda é um país novo,
O Brasil é um país que tem um mercado consumidor incrível, imenso. Este mercado, por si só, sobrevive a despeito dos desmandos e das falhas dos governos e do Estado, né? E eu repito alguma coisa que eu já disse aqui. A saída para a gente é ânimo, é produção, é levantar cedo com garra, é trabalhar muito, mais do que antes, porque na crise se é obrigado a trabalhar, e para quem é honesto não há outra saída. E acreditar no país. É um país privilegiado numa série de quesitos, né? E todos nós sabemos disso, não preciso repetir aqui os privilégios que tem o Brasil. Por exemplo, se nós compararmos com o Chile, que é um país de 4.000 quilômetros de extensão, com oceano gelado de um lado e cordilheira do outro, e consegue ser melhor do que nós, hoje. Mas amanhã nós podemos ser muito melhores do que o Chile e do que muitos outros países. Então, a minha mensagem final é uma mensagem de ânimo para que realmente a gente arregace as mangas e vá avante. E apenas para fechar, muito oportuna a palavra do Mauro e o comentário do Juliano em seguida em relação à questão da educação. Eu costumo usar uma outra terminologia. Eu chamo de ensino, né? Porque para mim educação é obrigação de pai e mãe. E o ensino, hoje no Brasil, pelo sistema que a gente tem, é uma obrigação do Estado. E não há dúvida que nós não vamos mudar isso do dia para a noite, há outros conceitos, não temos tempo de falar nisso agora, né? Mas como esta obrigação está na mão do Estado e já há, por força de lei, uma destinação econômico-financeira muito representativa, obviamente eles estão cobertos de razão. Nós temos que dar foco nisso e temos que ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas a saberem escolher, as pessoas a saberem ter discernimento para que nas escolhas corretas, tanto no cotidiano, na vida comum, quanto na eleição, a gente procure e encontre um rumo mais adequado para o país. Juliano? Bom, eu queria dizer para você, Leonel, que é sempre um prazer estar do seu lado, um homem que ajuda a cidade de Mogi das Cruzes a se desenvolver, um homem que ajuda gerando muito emprego, gerando muita renda na cidade de Mogi das Cruzes. Obrigado, Leonel, sempre um prazer. Agradecer ao Mauro e toda a Câmara Municipal. Leve meu abraço a todos os 22 vereadores, junto contigo, que trabalham incessantemente para a conquista dos benefícios que a população de Mogi das Cruzes tem hoje. Decorre, sim, da intervenção, dos pedidos, da reivindicação e da contribuição da Câmara Municipal. Dizer para você, Jana, que é sempre um prazer estar ao seu lado. Agradecer a todos os telespectadores pela atenção, pela paciência com que nos recebeu e dizer que para a gente continuar melhorando a nossa cidade, melhorando a qualidade de vida dos nossos cidadãos, é importantíssimo a gente continuar sonhando, mas principalmente continuar trabalhando e vamos trabalhar. Obrigado, gente. Vereador. Eu quero também, Janaína, só agradecer a presença do meu amigo Leonel Zeferino, pessoa que tem apoiado demais a cidade de Mogi das Cruzes, tem investido, tem acreditado. A gente sempre que encontra e sabe das dificuldades que os empreendedores passam hoje no Brasil. É um prazer estar com eles. Além disso, eu sou um fã do Leonel, gosto da forma como ele conversa, um grande amigo. Juliano, não preciso nem dizer, eu tenho orgulho de ter sido já vereador junto com o Juliano. Para vocês aí, que todas as pessoas que assistem à TV Câmara, dizer que estamos juntos, a gente está lá trabalhando no dia a dia na Câmara Municipal, se esforçando para ter uma cidade cada vez melhor. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Agradeço também a você que acompanhou o Câmara em Debate e até o próximo programa.